Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, seja com todos vocês, meus irmãos, amigos, vocês que me acompanham neste canal do YouTube, que o Senhor Jesus os abençoe com alegria, com paz, com a presença dEle, com o gozo do Espírito Santo. Quando você ouvir essa ministração, vamos terminar hoje o capítulo 5 de Tiago, deste livro. Estamos terminando. Tiago tem 5 capítulos. Quero terminar hoje e falar para vocês que fui muito renovada, que eu aprendi muito. Nós aprendemos, reaprendemos, trazemos a lembrança, tudo aquilo que nos dá esperança pelo poder da palavra de Deus, né? Porque essa não é a primeira vez que eu leio o livro de Tiago, nem a Bíblia, já muitas vezes, e eu quero pedir a vocês que você seja um estudioso da palavra de Deus, um praticante da palavra de Deus, e que você ore ao Senhor, para que você também tenha alegria, prazer, gozo de ler, porque todas as vezes, amados, que nós abrimos a Bíblia, nós temos um encontro com Jesus, com a palavra viva, com a palavra escrita que é Jesus, porque a Bíblia é a palavra de Deus que fala conosco, é a boca de Deus que fala conosco. Então, você quer ter um encontro com Jesus, você quer ter intimidade com Ele, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, leia não como qualquer livro, mas leia em espírito, em verdade, em oração, em adoração ao Senhor, amém? Capítulo 5 hoje, ele está fazendo, Tiago fazendo uma advertência aos ricos opressores, né? Esse é o subtítulo. Ele fala da paciência nos sofrimentos, ele fala da oração da fé, amém? E quando ele fala da paciência, amados, nos sofrimentos, ele fala para nós que a paciência, ela não é somente uma capacidade de esperar, mas ela é a capacidade de manter uma atitude certa, positiva, enquanto nós esperamos. Amém? Isso está em Tiago 5,7, que eu vou explanar um pouquinho depois. Eu quero fazer um resumo, como eu sempre faço, de tudo que se fala dentro desse capítulo. Tiago fala do rico egoísta, ele fala do sofrimento, do juramento, da súplica e de ganhar almas para Jesus. Ele fala que ele faz um alerta, né? Ele faz assim, ele fala sobre o rico que é egoísta. Ele alerta o rico da futura calamidade que o aguarda. Ele fala que as suas roupas apodrecerão. Ele fala que seu ouro e a sua prata se correrão, vão ser corroídos. E ele fala da crueldade do rico. Ele fala aqui que o rico egoísta, ele frauda os seus trabalhadores. Ele vive na autoindulgência e no luxo pecaminoso. Ele condena e mata pessoas inocentes. Ele fala que o rico egoísta, a sua ganância acumula para ele o fogo do inferno. E ele fala de 3 exemplos de firmeza aqui para nós em meio ao sofrimento. Ele fala assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Ele fala do solo, né? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. É um exemplo que ele dá, né? Sobre a terra, o solo, o agricultor, ele planta a semente e ele tem que esperar o tempo das chuvas, né? Das primeiras chuvas e das últimas chuvas para que essa semente brote e dê o seu fruto para que ele possa colher. Então ele tem que esperar, ele dá um exemplo para nós, né? Aí ele fala também da palavra de Deus, das escrituras, ele fala assim: ouvistes da paciência de Jó? E ele fala
da segunda vinda do Senhor Jesus. Ele fala assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. E ele fala sobre o juramento. Ele fala para que nós não juremos pelos céus, pela terra ou por qualquer outra coisa. E que a sua e a minha resposta sempre deve ser sim, sim ou não, não. Nós não precisamos jurar. Não, eu juro por isso, não. A sua resposta é a minha. Tanto negativa como positiva deve ser sim, sim e não, não, né? E ele fala sobre a súplica, sobre a oração, ele nos exorta à oração. Ele fala temporadas de oração. Quando devemos orar? Ele fala em momentos de dificuldades, em momentos de triunfos, e ele fala dos motivos da oração. A oração levantará o doente, a oração restaurará o pecador. E ele dá exemplos de oração. O poder da oração. A oração de uma pessoa justa, ela é poderosa e eficaz. E ele faz comparação aqui de pessoas. Ele fala de Elias como um modelo de oração para mim e para vocês. Ele fala assim que Elias, ele era sujeito às mesmas paixões que nós e ele orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E depois Elias orou outra vez e o céu deu as chuvas. E ele fala que nós devemos ser ganhadores de almas. E ele fala sobre a fidelidade do ganhador de almas e o fruto de um ganhador de almas, a pessoa que conduz outras para longe do pecado, né? A salva da morte. Tudo isso nesse capítulo 5, irmãos. E ele fala no capítulo 5, para mim e para você, sobre a paciência, que foi algo que eu já até falei para vocês. Ele fala para nós, para que ele não diz para nós, no verso 7 do capítulo 5, que eu quero ler aqui para vocês, ele fala assim para nós, amados: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Ele fala no verso 8: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E aqui sobre a paciência, irmãos, não, a paciência, Tiago quer dizer para nós que ela não é somente uma capacidade de você e eu esperarmos, mas é a capacidade de nós todos, enquanto esperamos, tenhamos atitudes positivas, esperemos com confiança naquele que nos fez as promessas. E Tiago, ele não diz para nós sermos pacientes se esperarmos. Ele diz para sermos pacientes enquanto esperamos. É bem diferente, não é? E esperar, amados, faz parte das nossas vidas. Muitos de nós, muitas pessoas, eu vou exemplificar aqui, não querem esperar bem, né? Não querem esperar bem. Ficam mal, ficam ansiosos, ficam deprimidos, ficam opressos, ficam reclamando, né? Mas não percebem, nós muitas vezes não nos percebemos que passamos mais tempos, amados, na vida esperando do que recebendo. Então, peça a Deus para ajudá-lo a esperar bem, com alegria, com paciência, com temor a Deus, crendo e esperando de que aquele que nos fez as promessas, ele é fiel, ele é justo para cumpri-las nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, é muito importante que você e eu, conforme está também aqui, capítulo 5 de Tiago, no versículo 16, eu quero ler também para vocês,
ele fala assim para nós, olha, no capítulo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ele está nos ensinando aqui confessar os nossos erros uns aos outros. E isto nos ajuda no processo da cura, da restauração. Amados, eu sempre trabalhei na área de libertação e cura interior. E posso dizer para vocês que muitas vezes todos nós recebemos a liberação daquilo que está muitas vezes nos prendendo ou que está preso há anos dentro de nós, nos angustiando, quando finalmente nós contamos a alguém as coisas que estavam ocultas nas nossas vidas, aquilo que nós guardamos às 7 chaves, muitas vezes durante anos. Então, qualquer coisa que sintamos que devemos esconder, isso tem o poder de nos prender, tem poder sobre nós. Mas quando as coisas são expostas, confessadas, a verdade nos liberta. É claro que devemos usar de sabedoria quando vamos escolher uma pessoa para fazer confidências. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que orar. Nós devemos escolher alguém, amados, que conhecemos, que nós podemos confiar. Alguém que vai compreender aquilo que você vai estar falando, que não vai julgar você, né? Então é muito importante usar de sabedoria, de equilíbrio nestes assuntos. Se você vai compartilhar seus problemas com alguém, ore a Deus e deixe que Deus lhe mostre quem você vai escolher para ser o seu confidente. Procure encontrar alguém maduro, alguém que não fique escandalizado com aquilo que você vai falar, aquilo que você vai compartilhar. E nem sempre, irmãos, também quero dizer, deixar aqui bem claro, nós precisamos confessar todos os erros a outra pessoa. Mas às vezes tem situações que vai ser muito útil para você e para mim. Mas eu quero encorajá-lo a você seguir a instrução bíblica de confessar os seus erros uns aos outros quando for muito necessário, para que você seja curado e liberto, restaurado. Mas use de sabedoria ao fazê-lo. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado perante o Pai, que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos libertar de toda prisão, amados, de toda condenação. Então, comece a tomar decisões assertivas. Confesse os seus pecados. Se o seu coração é reto diante de Deus, e se você, porventura, tomou alguma decisão que não está de acordo com a vontade de Deus, creia que Ele o perdoará. Tenha convicção e certeza no teu coração. Não deixe o medo, a dúvida atormentar sua vida. Amém? Não duvide daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tome decisões que você sabe que são certas de acordo com a vontade de Deus. Amém? E não se esqueça, seja paciente. Guarde no teu coração que enquanto você esperar, espere bem, fique bem, né? Na presença de Deus, na presença dos homens, com você mesmo. Peça a Deus para ajudá-lo a ser paciente e a esperar bem. Em nome de Jesus, amém? Deus o abençoe. Terminamos o livro de Tiago, curtinho. Irmãos, ensinamentos tremendos para nós. Guarde a palavra no seu coração
e ela vai guiar os seus passos, amém? Não se esqueça, vou repetir, como sou sempre repetitiva aqui. A palavra escrita é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem melhor e maior pessoa para entendê-lo do que o Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Vamos começar um outro estudo. Amém? Até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um final de semana abençoadíssimo para vocês. Em nome de Jesus. Guarde a palavra no coração. Clique no canal, compartilhe com outros. Amém? Seja boca de Deus.